Olá, pessoas! Hoje a gente vai falar sobre as revoluções conservadoras independências hispano-americanas, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, a Prof. Jai. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, peçam para o líder de vocês passar o meu contato de WhatsApp, mandem mensagem para mim, tá? A Prof. tá autorizando vocês a fazer isso, tá? Então a gente vai começar com as revoluções conservadoras, né? Aqui. Desde a metade do século XVIII, as colônias espanholas estavam inquietas. A coroa espanhola começou a excluir grandes senhores locais para pôr em seu lugar espanhóis. Aqui, desde a metade do século XVIII, as colônias espanholas estavam inquietas. Por quê? Ah, Começou ali a Revolução Francesa, desculpa, eu ia falar russa, a Revolução Francesa, né? E lembra que a prof falou que lá na Revolução Francesa, que o Napoleão, ali na era napoleônica, o Napoleão, ele tomou a Espanha, porque ele é espanhol, o Napoleão. Bonaparte é espanhol. Então, ele é espanhol, ele colocou o irmão dele, não sei se era André ou era Miguel, para ser o rei de lá, né? Então, eles estavam inquietos porque eles estavam dando mais valor à metrópole e tirando cada vez mais deles, aumentando impostos, eram chatos com os monopólios que eles tinham, por exemplo, é, a banana que eles exportavam para. Exportavam não, eles davam, né? Porque eles eram colônia, eles davam para pro, os espanhóis, os espanhóis ainda eram muito chatos com isso, né? Então eles começaram a se sentir excluídos, né? Aqui a coroa espanhola começou a excluir os grandes senhores locais e colocar os espanhóis. Então, por exemplo, se o Joaquim, que nasceu, sei lá, vamos colocar na Venezuela, que nasceu lá na agora Venezuela, era riquíssimo, tinha uma fazenda enorme e estudou um monte. E além dele ter a fazenda, ele trabalhar no governo das colônias, ele era simplesmente deixado de lado e eles chamavam o Miguel, que era um cara que era só espanhol, né? Essa tensão se dividiu em dois grupos: os peninsulares, que eram os representantes dos reis, e os chapetones, que eram os membros das elites locais, né? Os grupos populares também aderiram a essa tensão, pois se sentiam mais explorados, mais e mais explorados pela coroa, né? Então, os grupos populares eram grupos pequenos, né? Liderados por Gabriel Condorcanqui, o vice-reinado do Peru em 1780 foi proclamado o Império Inca, o último. Ele se proclamou como Tupac Amuru II. Por que existe esse vice-reinado? Porque eles ainda não eram impérios normais. Eles eram uma colônia, então. Então, todos o que vocês escutarem vice-impérios não são impérios porque ainda eles não tiveram essa independência da Espanha, tá? O José Gabriel, que é o Tupac Amuru, ele era de origem inca. Então, por isso que ele fez o último Império Inca, né? Com seu grande exército indígena, ele pôs defesas em cada aldeia. Acabou mal. Por quê? Ele é como a gente chama, uma formiguinha aqui, ó. Ele é como a gente chama hoje o Tiradentes, porque a prof vai ler bem rapidinho o que aconteceu aqui. Eu vou até colocar a fotinho dele, coitado, aqui, ó. Coitado do Tupac. Ele foi derrotado, executado brutalmente, teve a língua cortada, o corpo atado a 4 cavalos que esticaram e desmembraram ele. Finalmente, ele foi decapitado e suas partes foram expostas nas principais vilas das províncias rebeldes, né? Foi esse senhorzinho aqui, coitado. Mas lutou, né? Pelo menos não ficou sem fazer nada reclamando da vida, né? Então, aqui, o contexto das independências. Ai, desculpa, prof, bateu no coisa.
As lutas por independência ocorreram por influência das revoluções na Europa. Por quê? Revolução Russa, Revolução... Ah, não, isso ainda não aconteceu. Revolução Francesa. Eu tô com a Revolução Russa na cabeça que eu tô ensinando pro terceirão. Revolução Francesa, né? A era do Napoleão, né? Teve toda aquela morte e luta, né, por um bem maior. Então, dentro da Europa, os europeus sabiam que a Revolução Francesa foi uma bagunça, mas fora da Europa, aquilo ali era tudo que as colônias queriam para a vida delas, né? Então, eles só viam as partes boas da da Revolução Francesa, né? Então, aqui. Por conta da invasão de Napoleão em 1808, a Espanha foi organizada no governo de resistência. Em 1812 foi proclamada uma Constituição liberal. A Espanha agora seria uma monarquia constitucional. O que é monarquia constitucional? Tinha rei e rainha, só que eles tinham que respeitar a Constituição. Antes não tinha lei, o rei fazia o que queria, mandava quando queria e não existia lei para o rei. Agora não, agora o rei tem que respeitar, então é uma monarquia constitucional. A reação dos colonos foi organizar juntas leais, a Junta Suprema de Espanha, porém houve um caos político e acabaram dissolvendo esse governo liberal. Entre 1808 e 1812, as colônias estavam vivendo uma fase de liberdade por conta da ajuda inglesa. Eles impediam a vinda dos navios franceses para as colônias. Então vê como tudo liga um ao outro, né? Essa Junta Suprema da Espanha, eles se uniram para ajudar, ainda que na colônia, ajudar a lutar a favor dessa dessa monarquia constitucional, esse governo, né, que era liberal, né, mas eles acabaram tendo disputas internas, né, ali em 1812 foi quando o Napoleão acabou sendo morto de vez, né, porque ele fugiu e tal, né, então eles tentaram manter, só que eles acabaram não conseguindo, né. E aqui, uma fase de liberdade por conta da ajuda inglesa. Lembra lá em 1808, quando a família real portuguesa veio para o Brasil por causa desse bloqueio continental? Então, todos que se aliavam à França, à Inglaterra, seriam bombardeados, mas as colônias não tinham navios. Então, eles se aliaram à Inglaterra, né? Então, aqui, os movimentos avançam. A partir de 1810, estouraram conflitos armados. O México, que era chamado de Nova Espanha, vice-reinado da Nova Espanha, foi chefiado pelo padre Miguel Hidalgo. Ele foi fuzilado, tá, gente? E depois veio outro padre no lugar dele, que era chamado de José Maria, e ele também foi fuzilado, né? Porque eles queriam que continuasse. Vocês vê, muitos colonos estavam ajudando a metrópole, mas a metrópole não estava nem aí. Ela queria que eles fossem obedientes, né? Por mais que eles estavam livres, né? Mas eles ainda eram uma colônia, eles não podiam reclamar e nem ser revoltados, né? O vice-reinado do Rio de Prata, milícias dispuseram um rei e proclamaram independência em 1810 na Revolução Maia. Vice-reinado do Rio de Prata. Então tinha um rei ali para cuidar deles. Então eles acabaram deposto ele e declararam a independência, né? Foi o primeiro, né? De muitos. A Espanha liberal, porque viu que ali eles não conseguiriam mais ter poder no Rio de Prata, né? Procurou ser mais liberal e pedir avanços das independências. Não rolou. Porque uma vez que foi visto a independência, aquilo ali foi indo, né? Então, os libertadores. José de San Martín, Argentina, antes e Chile. José Antônio de Sucre, Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia. Esses dois, o mais bonito
das independências da América Espanhola é que um ajuda o outro. Mais tarde a gente vai ver o Bolívar lá, que a gente já vai falar dele, que ele fez a mesma coisa, como o José aqui e o Antônio José. Eles conseguiam independência de um lugar, eles deixavam ali meio tipo, tá pronto, a gente fez nosso trabalho e eles partiam para ajudar os outros países, né? As outras colônias. Então, declarações, união, impossível e fracasso. O México declarou independência apenas em 1921, foi bem atrasadinho. O Peru em 1924 e a Bolívia em 1825. Esses movimentos pareciam uma guerra civil. Lembra que a prof falou que são em todos os lugares que você vê são guerras civis? Porque eram os peninsulares e os chapetones, né? Que os peninsulares eram os representantes do rei e os chapetones eram membros de elites locais. Eles estavam lutando muito, com muita força, né? Contra um contra o outro. A escravidão foi abolida apenas onde não tinha importância econômica. Por exemplo, na nossa Argentina, querida. Aqui, o Simão de Bolivar foi a única liderança que criou um plano de unificação na América Espanhola. Ele queria todos juntos, porque ele ajudou bastante em várias colônias e ele sonhava com uma América Espanhola unida, como o Brasil se uniu, né? Mas o plano de Bolivar era precário e no Congresso de Panamá resolveram não aderir ao plano e se separaram em várias repúblicas, né? Deixa a prof achar aqui. Esse Congresso do Panamá foi Colômbia, Venezuela, Equador, México, Federação Centro-Americana, que reunia os futuros países da Nicarágua, Guatemala, Costa Rica e Honduras. E o Peru. Ali eles viram que era muito precário e o Simon, ele tinha aquele pensamento antigo que só os homens ricos, né, poderiam votar e ter poder legislativo. E os pobres e mulheres não. Então já estava muito adiantado e eles viram que era muito precário esse desejo dele. Então eles acabaram não aceitando. Mas ele foi um ótimo combatente. Ele lutou pelo ideal dele, né? Mas ele era uma pessoa atrasada, né? Por hoje é isso, pessoal. Qualquer dúvida, manda mensagem para a prof, tá? Beijos!